Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós sempre agradecemos aqui a sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo e do Araújo Mix. Aproveite, tem sempre uma promoção especial para você em qualquer uma das lojas do Araújo e também do Araújo Mix. São duas empresas diferentes, mas fazem parte do mesmo grupo empresarial, ok? Temos também o apoio da Papelaria Modelo, tá, no calçadão da Benjamin Constant, descendo ali a Rua da Oca, a última loja de esquina, lado esquerdo, você vai encontrar lá produtos de qualidade de marcas consagradas, como a Bic, né, histórica, tá, a Pilot, enfim, Faber-Castell. O proprietário Oriel, ele prova que é possível você vender produtos de qualidade de marcas consagradas, famosas no Brasil e no mundo, com preços populares. Isso está acontecendo lá na Papelaria Modelo. Tá? Então, a volta às aulas por lá é muito mais econômica e muito mais divertida, claro. Vamos falar agora em economia. Temos o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso programa o professor Alex Barros. Ele é professor universitário, economista e também assessor do sistema Fé Comércio. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Luiz, é um prazer estar aqui novamente, né, participando desse programa de grande audiência e grande relevância para o nosso município, por que não dizer para o nosso estado também. Professor, a taxa Selic chega a 6,5% e pode baixar ainda mais. Na sua opinião, isso é um bom sinal no geral ou tem algum ponto negativo também? Na verdade, a Selic, o fato de ela estar baixando é bom, é histórico isso, né? O Banco Central divulgou o viés. É importante salientar que a Selic, a taxa básica de juros, ela é definida pelo Copom. Conselho de Política Monetária do Banco Central. Exatamente. E quando o Copom ele define a taxa Selic, ele já anuncia qual é o viés, né? Se o viés é de alta ou de baixa. Então, o viés foi anunciado a viés de baixa, automaticamente haverá mais uma redução. Isso é bom? É. Isso é muito bom, né, para a economia, porque a taxa de juros baixa, porém ela precisa, em primeiro lugar, ser sentida pelo consumidor, né? Muitas pessoas falam assim, mas a Selic baixa, mas a gente não sente isso na taxa do... Abre só um parênteses aí. Por que na maioria dos países a taxa Selic de fato é a taxa referencial de juros? Aqui ela é apenas um componente. Exatamente. Os bancos, por exemplo, Muniz, né, a Selic faz parte do componente deles, né, mas a maior parte dos juros nos mercados financeiros é o spread. Que é o mais alto do mundo, o Brasil hoje. Exatamente. É a diferença entre que o banco capta do consumidor, pagando lá a poupança, por exemplo, 6,5%, e o que ele empresta, né, o que ele aplica, cobrando juros, às vezes, 10 vezes maior, 20 vezes maior. Mas essa é a dinâmica. Então, o banco, quando a Selic anuncia redução, o Copom anuncia redução, automaticamente o banco também anuncia redução, mas é mínima. Agora, Muniz, a Selic baixou, a inflação ela está abaixo da média, né? O senhor ia falando pelo consumidor, o consumidor passa a exigir. Sim, por que a taxa Selic está 6,5% e a gente não percebe isso, não sente isso? É porque, de fato, essa redução, a composição dos componentes, né, seja o preço do comércio, seja a taxa de juros, ela é uma pequena parte. Se você pegar, por exemplo, o combustível, né, mais de 30% do composto, do preço final do combustível, é de ICMS, é imposto. Então, por mais que a taxa de Selic ela reduza, é bom para a economia? Fantástico, é muito bom, de modo geral. Mas nós não conseguimos sentir isso de fato ainda. Sentimos um pouco mais agora, porque a inflação, que aí sim, que ela reduz o poder de compra do consumidor, ela também baixou. Né? Agora, há outros fatores que são conjunturais. Né? Eu vi numa entrevista um dia desse, num programa específico sobre economia, e eu fiquei muito preocupado com a declaração de um juiz. Porque se a taxa Selic está a 6,5% e pode chegar a 6% na próxima reunião do Copom, que ele se reúne de 40 em 40 dias, né? 45, não justifica-se
os bancos cobrarem e anunciarem aí até 450% dos juros no caso do cartão de crédito e outras operações. E aí um juiz disse, olha, isso é a lei de mercado. Se tem alguém cobrando esse percentual alto, é porque tem alguém disposto a contratar. Fica difícil, hein? Na verdade, se você pegar hoje, tem uma financeira, nós fizemos uma simulação na financeira há pouco tempo atrás, e você pegaria o empréstimo de R$ 2.800 e você iria pagar 8 parcelas de R$ 1.080. Uma financeira que não... Negócio da China no Brasil. Exatamente. E foi isso que o cara falou. Foi isso que o atleta falou, o negócio da China. E aí, qual é o... Está melhor do que a Telexpri. Qual a justificativa disso? É que não exige comprovação de renda e também faz consulta ao SPC e Serasa. É bom que o consumidor entenda tem um custo alto aí. Que o juro que você paga às vezes, seja no financiamento, seja no empréstimo, ele está atrelado diretamente ao risco do negócio. Quanto maior o risco, maior os juros. Né? Quando você vai financiar um carro, tem aquele banco da concessionária, cobra um juro menor. À medida que o seu rating, como cliente, ele diminui, né, o seu risco, o Banco Central é maior, ele procura uma financeira que tem um juro maior e vai aceitar esse risco. Por exemplo, o débito automático já dá ao consumidor uma redução considerável. Né? E assim, Muniz, como você falou, é lei de mercado. Infelizmente, o grande problema ainda nosso, né, passa pela educação financeira. O brasileiro tem esse problema e nós não temos a percepção financeira. Nós não fazemos cálculo de quanto nós pagamos. Nós queremos saber se aquela parcela cabe no bolso. Pronto. Coube no bolso. Aliás, eu falei uma coisa aí, tem uma diferença entre uma e outra. O débito automático é diferente do empréstimo consignado. É diferente. O consignado, o risco é zero. O consignado, o risco é zero porque é descontado diretamente na folha de pagamento. Então deveria ser ainda mais baixo, né? E não é. O juro ainda tem, aí o que é que os bancos alegam a despesa, o custo operacional, que ainda é muito alto. Nós vemos agora, Muniz, né, que as fintechs, que são esses bancos eletrônicos, eles têm tomado conta do mercado. Né? Alguns têm entrado no mercado, e qual é o diferencial deles? Oferecem mais vantagens? Não cobram manutenção de conta. Isso tem um custo menor também. Um custo bem menor. Mas escute aqui, é seguro? É seguro. Hoje o mercado financeiro... Mas você lembra do Banco Santos, que chegou aí... Mas o que aconteceu? Quando o Ademar Cid Ferreira quebrou o Banco Santos, nós vemos que havia já uma predisposição Um amigo meu perdeu 27 mil naquela brincadeira, no consórcio. Havia uma predisposição do Ademar Cid Ferreira de já levar o banco à insolvência, porque ele investia o capital do banco aonde? Investiu o capital do banco em obras-primas. E o que acontece? Por que não foi pior o estrago? Porque o CMN, o que é a competência dele? Zelar pela liquidez e solvência dos bancos. Né? E foi naquele período que aconteceu aquilo também, é importante salientar que o governo ainda não tinha estabelecido o SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, que foi criado em abril de 2002. A partir daí, o sistema financeiro ele fica privado de sofrer um risco sistêmico, de os bancos quebrarem de uma vez. Aliás, já só fazendo um apanhado histórico, a taxa Selic é de 96 ou ela foi só aprimorada em 96? Aprimorada. Né? É já bem mais antiga. É bem antiga. O governo criou a taxa Selic para fazer a referencial dos juros. Mas ela é pouco usada, então? Na verdade, se nós for verificarmos, tem uma operação no mercado financeiro chamada de arbitragem. É quando eu capto um recurso de uma moeda estrangeira em um país, por exemplo, no Japão, que é a taxa Selic deles está 1% ao ano, e aplica esse mesmo recurso em dólar no Brasil. Então, essa operação de arbitragem é a operação que é mais lucrativa no mercado. Então, olha só, eu peguei lá 100 milhões de dólares no Japão e apliquei aqui no Brasil, automaticamente já ganho 6,5%. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa básica de juros é 3%, e esse é o juro real. Não entendo por que no Brasil isso não funciona. No Brasil a gente, assim, Muniz, se a gente for pegar historicamente, né, desde 94, nós vivemos, eu tenho só 42 anos, nós vivemos uma situação em que o juro era galopante. Nós não sabíamos quanto íamos pagar de juros. Em 94, o governo criou o Plano Real e naquele momento o nosso câmbio ele ficou fixo. Foi estabelecido que um real valia $1.
E a partir dali, isso durou 6 meses, depois voltamos de novo ao câmbio flutuante, mas importante, depois dali, a nossa economia ela tem dado passos, ela tem melhorado. Agora, é um processo. Né? Nós vivemos um momento aí de inflação, aquela inflação desastrosa, né, que nós vivemos, que até o táxi, quem mais não vai lembrar isso, mas a gente lembra, até o táxi, nós tínhamos uma tabelinha no táxi lá para poder saber naquele dia quanto que ia pagar, né, dependendo da inflação. Então, realmente, a gente está engateando, mas o mercado brasileiro, o sistema financeiro nosso, ele está sendo aprimorado, o Banco Central tem feito o possível e o impossível, agora a economia ela está se ajustando e a tendência é melhorar, com certeza. Só retificando, eu falei 3%, na verdade, no início do ano, o Banco Central americano aumentou de 1,25 para 1,50, 1,5 os juros, a taxa de juros. Apesar de tudo isso, o senhor diria que o pior momento da economia nessa fase já passou? Já passou. Hoje o Brasil, poderia dizer que não depende mais claro, algumas reformas são esperadas, reformas estruturantes, mas a economia, Muniz, se nós pegarmos ela desde a época de Getúlio Vargas, né, a economia ela sofre um ciclo. É um pêndulo. A economia ela vai lá embaixo e ela volta a subir. Quando o ex-presidente Lula assumiu a economia, ela estava no fundo do poço. E ele deu uma guinada, o Brasil nunca cresceu tanto como cresceu naquele momento. Novamente, nós vimos que a Selic foi disparando, passando de 10%, e aí veio o novo governo, o governo foi mudando, e aí a economia hoje ela já dá sinais de alta. Claro, nada que gere euforia, é um processo, mas o Brasil hoje não existe, talvez, a gente possa falar isso, que não exista mais nem um alçapão para ser aberto para que a gente afunde mais. No mundo globalizado, e aí essa globalização também passa pela economia, os países, no geral, ficam a depender, direto ou indiretamente, do que ocorre no mundo globalizado, ou seja, na economia mundial? Existe, né? Porque a macroeconomia permite isso. É a leitura do cenário mundial. Porque um dos fatores da economia, são 2 fatores importantes, que nós temos que levar em conta. Um é a balança de pagamentos, que é a entrada e saída de recurso estrangeiro. Que alguns chamam de balança comercial. Não, a balança comercial é outra coisa, tá. Exatamente. A balança comercial é de produto. Isso, a balança comercial é de produto. Então, esses 2 fatores são importantes, porque essa quantidade de moeda estrangeira... Qual foi a balança que você falou? Balança de pagamentos. Ah, tá. Isso é transação financeira. Não, é balanço de pagamentos e balança comercial. Isso. Então, o balanço de pagamentos, essa transação, quando o país ele tem uma reserva muito boa de dólar, uma reserva que dá segurança, beleza. E a balança comercial, então, ela que também é um fator de crescimento da economia. Qual que pesa mais? Balanço comercial. Né? É o que você compra e o que você vende. Esse dinheiro que vem para cá, no nosso caso, a nossa bolsa de valores é muito especulativa. Só que o dólar, ele influencia negativa ou positivamente? Com certeza, é por isso que o Banco Central, ele utiliza, né, o câmbio, esse câmbio que nós chamamos no Brasil, câmbio flutuante, alguns autores chamam de câmbio sujo. Por que câmbio sujo? Porque no Brasil, quando o dólar ele começa a subir e começa a alcançar o nível de estratosfera, o Banco Central intervém comprando ou vendendo. Né? Não é tão flutuante assim, porque o câmbio flutuante é definido pelo mercado, mas o governo brasileiro ele intervém quando é necessário. E o bom só para equilibrar. Para equilibrar. Então, o bom hoje é que nós temos esse lastro de moeda estrangeira. Então, o mundo inteiro sofre por isso. Né? Você falou dos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos, ele consome 1/3 de tudo que é produzido no mundo. Então, automaticamente, se o Brasil tem problemas de exportação, tem problema fiscal, tem problema de saúde sanitária, tem problema ambiental, então nós sabemos que, ou seja, os Estados Unidos vai procurar um produto substituto, vai procurar um outro, e a gente vai perder com isso. Aliás, então, os Estados Unidos estão aí a aumentar as taxas de produtos importados, né? O que que o Trump tem feito, né? O que ele fez? Como um bom nacionalista que ele é. Ele reduziu a taxa de juros e dessa forma ele está aumentando a captação, está aumentando a arrecadação dele, fortalecendo a economia. Então, assim, esse é o ponto. Né? Se eu puder fazer isso, baixar a taxa de juros, porque hoje o que impacta muito o empresário, o comerciário de modo geral, é isso, né? A taxa de juros. Houve uma crise, com a crise houve baixa de consumo. E com a baixa de consumo, os preços tendem a cair também para encontrar lá o poder aquisitivo do consumidor. Isso a gente estava vendo no final do ano passado,
Só que agora, com a recuperação da economia, tem um outro ponto negativo. Os preços começam a gradativamente subirem de novo. E aí? E aí o governo, isso aí, de certa forma, tem a ver com a inflação. O governo ele intervém no mercado, reduzindo mais os juros, utilizando mecanismos da política monetária e fiscal, ou o governo aguarda o que aconteceu, que é o empresário, eu não estou vendendo, eu não estou girando o meu estoque, então eu vou reduzir meu juros para poder começar a vender. Então são esses dois mecanismos que existem. Ou o governo intervém, ou o próprio mercado ele faz isso. Agora, é importante se nós verificarmos ontem, Muniz, saiu ontem a pesquisa do CAGED, né? Houve assim, um mínimo de... Não é que houve demissões, é porque é um mês atípico, no final do ano. Normal isso aí. As contratações existem, mas se nós verificarmos o histórico, né, o otimismo do empresário ele aumentou, o do consumidor também aumentou. E tem voltado a ver o consumo ele tem voltado. O grande problema hoje ainda, para o empresário, infelizmente, é que o consumidor está endividado com a instituição financeira, como você falou. E se nós pegarmos com todos os ajustes que o Banco Central tem feito, ano passado ainda, o juro do cartão de crédito chegou a 472%. Ou seja, acima do que eu falei agora, 450. Bem assim, mas isso é um absurdo, né? É um absurdo. Quem se sujeita a pagar isso? Todos nós. Todos nós fazemos isso. É porque a maior dívida, quando você faz o cômputo da dívida do brasileiro, um ano inteiro, disparadamente, todas as pesquisas são feitas, né? A FEComércio faz pesquisa, a CNC faz pesquisa, né? O primeiro item do endividamento é o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito hoje, ele na verdade é um complemento da renda. Eu pago o meu cartão para utilizar. Né? Vamos prestar um serviço aos que estão endividados, diretos ou indiretamente. Qual é o período mínimo para que uma dívida no banco, por exemplo, seja passada a limpo, ou não existe mais isso? Não existe. O que acontece é que a lei determina, o Código Civil determina, que após 5 anos, o nome do devedor ele seja excluído do cadastro de inadimplentes. Ponto. Ele não vai constar mais ali. Porém... A dívida continua. Ele vai continuar sendo cobrado. A dívida continua. Ou seja, o nome dele vai estar limpo, mas lá na instituição que ele contratou... Não só lá, porque hoje, com a criação do cadastro positivo, ele vai estar restrito em todos os órgãos, inclusive financeiras de automóvel. Ele vai comprar um automóvel, está limpo o nome dele, vai comprar um carro, vai ser reprovado. Então, assim, o governo tem feito isso... Mas é um contrassenso, quer dizer, se o nome está limpo, ele pode pegar a certidão. Está limpo em termos, mas porque o que é o cadastro positivo? Porque antes ele ficava limpo no geral, só que naquela instituição... Isso, era só naquela instituição, exatamente. Ele continuava sujo. Aí com o cadastro positivo, não. O Banco Central ele faz essa análise, Muniz, é tão mais sério do que os 5 anos, porque se eu, quanto mais mente, pagar a parcela do meu carro atrasada, 4, 5, 6 vezes, e isso já muitas vezes me impede de fazer um novo financiamento. Então o Banco Central ele analisa qual o rating, qual o score do cliente. Hoje é do cliente. Então o Banco Central, ele fala, tanto quando você abre uma conta corrente, o banco te dá uma autorização para ele pesquisar você no Banco Central. E o Banco Central fala assim, olha, o Alex está com rating D. C. Isso não... Aí o gerente mostra assim, Alex, aprovou o teu crédito, mas infelizmente o Banco Central não permite que eu empreste. É assim que funciona. Tem que estar lá no A, no máximo. Tem que estar no A, no B, depende da instituição financeira. É complicado, muito complicada a situação. E por que tem alguns bancos, por exemplo, os bancos públicos, principalmente, depois de um bom tempo, eles chamam o devedor para negociar e o cara paga praticamente 10%, no máximo 20% do valor devido. Isso sem falar em juros, não tem mais nada. Na verdade, você fala sobre isso no próximo bloco, tá bom? São apenas 2 minutos. Continue com a gente. Até já.